Sejam bem-vindos. Estamos no ar pelas plataformas da Cardiomax, Facebook, Max Cardiomax, Instagram, Cardiomax 2020 e YouTube, Cardiomax MD. Recebemos hoje no Café na Cardiomax ele que veio para Carazinho e sacerdote, chegou em 1960 para auxiliar o então pároco cônego João Batista Sorge, e ele adotou a cidade. Foi designado para Carazinho pelo então bispo Dom Cláudio Colli. A presença de um religioso em uma paróquia católica para tanto tempo não é comum. Claro que nós estamos falando do padre João Gueno Neto, que adotou Carazinho como sua cidade. Recebemos hoje então no Café na Cardiomax ele que é o nosso eterno pároco da paróquia Nosso Senhor Bom Jesus, João Gueno Neto. Ele será entrevistado hoje pela jornalista Ana Maria Leal. Nosso Café na Cardiomax hoje aqui é para sabermos um pouco sobre a história da nossa cidade e de uma personalidade muito conhecida de todos os carazienses e de outras regiões também. Vai completar 93 anos daqui a pouco tempo. E para bater um papo aqui, Padre João Gueno Neto, muito boa tarde, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Eu que fico admirado, porque talvez seja uma primeira entrevista meio solene, oficial, entendeu? Porque eu sou espontâneo, eu tenho que dizer, eu digo, né? Às medidas das coisas. Eu tenho 2, 3 livrinhos e tenho material para mais 2 livros. Está pronto o material. Eu não sei se vou imprimir, né? Ah, vão sim. Um deles, Vivências, que foi o último lançado, em que é uma biografia sua. Sim, mas tem um outro depois que está pronto, né? E o outro pronto também. E tem 2 material pronto para imprimir. E Padre Gueno, a cidade de Carazinho completou 91 anos. Antes da cidade existir, o senhor já estava vivo, presente na comunidade, mais de 60 anos na comunidade de Carazinho. Conte um pouquinho do que o senhor lembra desses anos todos que marcaram a sua vida. Bom, eu diria o seguinte, que eu me dispus como sacerdote de aceitar toda a realidade que tivesse que enfrentar. Mesmo as cruzes da vida, as alegrias, eu me consagrei a Jesus, que Ele dispusesse como Ele quisesse. Então não era eu que eu quero. Eu invoco o Espírito Santo que me deixa dizer ou assumir aquilo que Ele quer. Volta e meia a gente discute com o Espírito Santo. Isto é no sentido da intimidade, né? Então de repente que eu tenho um pensamento, uma vontade, eu tenho que fazer uma volta. Porque dentro da meditação que eu faço diariamente, eu todos nos 50 e tantos, 60 dias, anos aqui, todos os dias, então isso eu me dispus e digamos assim, que eu estou preparado para a morte também. O sábio não é somente saber as coisas do mundo, mas é preparar-se para a grande viagem da morte e da ressurreição. Como se prepara? Bom, pedindo perdão dos seus pecados, eu rezo todos os dias na igreja, às 6:30 da manhã, todos os dias estou na igreja. Então faço uma meditação sobre a Palavra de Deus e a Bíblia, para pegar durante o dia uma inspiração de Deus, não somente a minha vontade. Muitas vezes não dá certo, às vezes eu choro. Eu chego a chorar às vezes de noite na cama, né? Certos momentos que alguém me faz uma injustiça, eu já levei tiro, não me mataram, sabia disso, né? Não sabia? Não me lembro desse episódio, nos conte aqui então. Me deram um tiro, me erraram tanto assim. Quando que aconteceu isso? Isto faz uns 30 anos. E por que motivo? Bom, teria toda uma história. Então um filho, eles de noite estava com outro cima do telhado da igreja, ao 8 de luar. Eu chamei a polícia que eu não sabia quem é que era. E desceram aqueles 3 pelo fio do pararaio. E então, 2 se deixaram levar nas casas pela polícia. Mas eu não sabia quem é que era. E o outro disse, não, meu pai está no clube comercial jogando às 2 da madrugada.
E o pai achou que eu era culpado, tinha chamado a polícia, mas não sabia quem é que era. E ele me cuspia, me maltratava, e eu segurei ele um pouco assim longe, e ele puxou o revólver. Só que a bala passou por cima da cabeça. Então eu tenho assim certas histórias que o povo às vezes não sabe, né? É verdade. É. E o quanto o senhor aprendeu com a comunidade ao longo desses anos todos? Porque a comunidade aprendeu muito com a convivência com o senhor também. A comunidade, minha filha, é o espelho de Deus. Isto é, católico, não católico, preto, branco. Eu chegava a rezar a missa no Clube dos Negros, Flor da Serra, outro que tinha aí. Quando eu não tinha capela, eu rezava lá com eles. Acontece que eu fui criado, na minha família adotamos uma menina negra. E ela se criou, casou dentro da nossa casa, adotada pela minha família, no meio dos italianos. Então, a minha vida tem 380 graus. E hoje, o senhor tem algum arrependimento de algo que fez ou que deixou de fazer? Tem algo que faz falta na sua vida? Olha, sempre a gente tem falhas, né? Sempre falha. Mas tem tempo de a gente também corrigir. Por isso que se reza o ato de contrição, a gente se confessa. Qualquer missa tem uma parte da missa que diz: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso e pede perdão. Então o cristão é aquele que é consciente que é santo pela sua santidade do batismo, da crisma, da fé, mas também é um pecador. O Papa também é um pecador. Então nesta base somos todos pecadores, filhos de Deus e de Adão e Eva. O senhor acompanhou muitos papas e como é que o senhor está vendo o Papa Francisco, as declarações que ele tem, muitas coisas diferentes do que se via dito por outros papas antes dele? E tem que ser diferente. Por quê? Tem que ser diferente. Cada um tem uma visão do mundo, o momento da história. O Pio XII viveu o tempo da guerra, era outra circunstância. Então Deus cuida de mandar que seja eleito espiritualmente os papas, segundo o tempo que é necessário. Então esse Papa, que é o primeiro da América, né, argentino, ele sabe levar a igreja, claro que para alguém fazer a vontade de Deus, sem querer, desgosta pessoas, porque eles querem um Papa a seu modo, da sua doutrina, assim. E aí vem esse problema da eutanásia, essas coisas todas, e coisas que o mundo quer que o Papa aprove e não pode, porque ele tem que seguir os mandamentos, a consciência, o Espírito Santo. Então a pessoa não física só, é uma pessoa moral, uma pessoa que tem o Espírito Santo, um dom especial que Deus dá só a ele, em especial. Isto é, para poder ter um parâmetro dele dizer: eu posso, em nome do Espírito Santo, ajudar a humanidade para a paz, para a alegria, para a santidade. Porque o destino nosso é o céu. Não é resolver os problemas sociais, econômicos só, mas através disso nós temos que ir para a pátria celeste. Na sua opinião, a Igreja evoluiu ao longo dos anos, então? Como? A Igreja Católica evoluiu ao longo dos anos? Não tem evolução no sentido. Tem um certo momento, tem uma evolução que tem que se adequar ao tempo e ao espaço, à história. Mas aquilo que é base dos dogmas da Igreja, das coisas de Deus, isso não se muda. Nós temos que nos adaptar. Então temos que ver quais são os caminhos da pastoral, da liturgia, do ensino religioso. Ela tem que caminhar para a pessoa se adequar às coisas. Padre Guiano, da década que o senhor nasceu, lá em 1920, o senhor viu muita doença, guerras, tudo isso. Como é estar agora, aos 92 anos, vivendo uma pandemia, 2 anos de coronavírus? O homem está pagando o preço do seu pecado. Pandemia e outras coisas são frutos
do pecado que o homem comete e que ele cria um ambiente não da graça da paz. Não é se a senhora vê as guerras e se falar baixo as autoridades civis, elas caminham no caminho que cria um ambiente pesado e o homem não suporta. Então temos que criar um ambiente de paz, não só verbalmente a paz, mas criar um ambiente de paz, de fraternidade, de justiça. Por exemplo, nós temos o nosso presidente, foi chamado para depor, não sei lá, essas coisas todas, não colabora. Ele podia francamente dizer onde ele errou, mas ele nunca era, diz ele, né? Isso pode ser ele, pode ser aquilo que eu faço também, né? Da humanidade. Então a paz é o parâmetro, é o limite entre o céu e a terra. Se nós não criamos um ambiente de paz por pensamentos, porque a paz não é a palavra paz. A palavra paz traduz a imagem de Deus que nós somos. E portanto nós temos que criar uma paz na família, no trabalho. Eu, por incentivo, sou meio um pouco violento, um pouco direto, né? Para não dizer bruto, tal coisa, mas eu sinto em mim. Então, sei pedir perdão a Deus, digo tal coisa. Eu chego a pedir perdão às pessoas. Não que eu seja muito violento, mas por natureza sou um pouco imperativo. Então, eu tenho que me adequar à oração, à graça, ao pensamento, olhar, assim por diante. Como é que eu posso olhar uma pessoa se eu não amo a pessoa? Padre Gueno, e com a sua hiperatividade, como é que é o seu dia a dia agora, aos 92 anos? O que o senhor consegue fazer? O que o senhor teve que ir abandonando? O senhor se adaptou? Sim. Aceitou bem isso? Sim. Não é se adaptar àquilo que está errado. Algumas coisas na paróquia estão erradas. Por exemplo? Não, eu não vou dizer. Não vou dizer. Então, para mim, é uma dificuldade muito grande. Porque aquela pastoral, aquela teologia, aquela espiritualidade que eu assumi e que é de Deus, e às vezes não encontro algumas pessoas com quem devo trabalhar. Eu não tenho um diálogo que alguém me abra um espaço para sentar comigo e dizer, vamos fazer assim, o que você acha? Leigos e religiosos e assim por diante. Então eu tenho uma trave, eu tenho um obstáculo, porque impacta. Eu não posso desdizer a verdade, eu não posso. Posso morrer, mas negar a verdade, a verdade, a justiça, a senhora pode escrever. A trilogia, que a senhora quer tomar nota, uma coisa, é a verdade, a justiça e o amor. Sem essa trilogia, eu não sou eu sou uma mentira andante. A verdade é que Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem certas coisas que eu não posso aceitar. Posso aceitar no respeito da pessoa, o diálogo e tal, mas eu dizer que aquilo está certo, eu não posso dizer. Tem princípios morais que eu posso dizer, bom, então me mate, mas não me faça mentiroso. E Padre Gueno, o senhor pensa em diminuir o ritmo, parar com alguma atividade? Mas deixa que aproveito um outro. Aqui tinha uma pessoa que nem era desse estado, ela estava por aqui e tal, que ela estava grávida do segundo filho, não sei o que era. E o médico induziu ela a fazer aborto. Então tem muitas crianças que nasceram que deviam ser abortadas pelos pais. Não que devia, eles queriam abortar. Essa senhora, numa sexta-feira santa, veio se confessar. E ela queria que eu desse absolvição, porque eu tinha marcado o aborto com o médico de Passo Fundo. E a igreja assim, de sexta-feira santa, às 3 horas eu confessando, e ela começou a gritar comigo dentro do confessionário,
e o pessoal começou a olhar para trás. Queria que eu desse absolvição, mas marcado ao aborto de Passo Fundo. Eu disse, então nasce o filho, me dê seu filho. 25 anos depois, ela estava morando em outro estado, me aparece no domingo de manhã na sacristia. Ela disse, meio sorrindo assim, eu vim trazer o seu filho. Mas que eu saiba, não tenho filho, tal coisa. E ele começou a chorar, e ela começou a chorar. Era um filho, aquele que ela ia abortar, já era médico. E ele queria conhecer o padre que salvou ele. Aí nos abraçamos, choramos. Então eu desses fatos, eu tenho dúzias. Sim. Certas coisas eu não posso revelar. Não posso, né? Não estou dizendo o nome. Sim. Mas que alegria saber. Eu não sei, ela foi embora, não sabia Nunca se mais soube deles. Hein? O senhor nunca mais soube deles. Eu sabia, não sabia, porque ela morava em outro estado. Padre Gueno, e agora, o que o senhor imagina que, para onde caminha a humanidade? Olha, a humanidade, certamente, desde a humanidade começa com que pessoas? Adão e Eva. É ou não é? Sim. E lá vejo que já fizeram besteira, né? Então a humanidade está esposando, assumindo Adão e Eva antes dele se santificar. Então, para mim, a humanidade como humano está desdizendo daquilo que ele é. O humano vem de humus, da terra. Portanto, pessoa sem humildade não se constrói. Então, a humanidade falta, de fato, os mandamentos de Deus. Os mandamentos não é um castigo, não é uma imposição, mas é uma realidade de ser imagem e semelhança de Deus. E tanto eu, um pouco a senhora, todos nós, não somos humanos. Parece humano pelo jeito diplomático, social, assim, de obras sociais, mas tem que ver que o homem não é o nariz, é a consciência. E sem consciência nós vamos do nada ao ninguém. Da onde que nós vamos? Do nada ao ninguém. Vamos repetir? Vamos? Do nada ao ninguém. Ao ninguém. Padre João Gueno Neto, o que é que o senhor gostaria de dizer para finalizarmos essa conversa aqui no Café na Cardiomax hoje, para quem acompanha essa programação e está ouvindo o senhor? A primeira coisa é dizer, vocês são meus irmãos. Qualquer pessoa humana, branco, preto, católico ou não, gente que segue, qualquer pessoa tem a base humana. Qualquer pecador, o Santo Agostinho, outros santos, se tornaram santos. Então Deus é uma graça proporcional à natureza de cada pessoa. E elas, seguindo a sua consciência, e os mandamentos de Deus, é um santo vivo. Então a humanidade desse jeito vai do nada ao ninguém. Muito obrigada por ter vindo para esse bate-papo aqui conosco na Cardiomax, no Café da Cardiomax. Que o senhor tenha muita saúde e a gente espera poder conversar novamente, porque são muitas histórias. Obrigada, Padre Gueno. Mas só que ainda eu exerço o ministério, eu sou capelão do hospital, rezo missa, faço batizado, casamentos, benção de casa. Então eu sei das minhas limitações, que eu sou um gênio um pouco forte, neto de italiano, mas eu procuro me corrigir. Eu chego a chorar de mim mesmo. Quando cometo uma falta, às vezes, eu chego a chorar de noite de mim mesmo, porque não fui delicado, não fui justo, qualquer coisa assim. Então estamos no caminho de gente pecadora. Se a senhora não se julga pecadora, a senhora não vai para o céu. Vai para o céu quem se julga pecador, que reconhece que fruto é a graça divina, é o Espírito Santo de Nossa Senhora. Então nós temos tudo para ser ricos espiritualmente. Só que a vaidade, o orgulho, essas coisas, ele transmuta a pessoa. Eu sou, o senhor está me vendo, mas volta e meia eu me transmuto quando eu não sigo a lei de Deus. O amor, a caridade assim.
eu me torno uma fera, revestida de pessoa humana. Mas era isso. Muito obrigada. Esse foi o Padre João Guiano Neto no Café da Cardiomax. Nesse episódio, agradecemos a todos vocês.